Salve, salve galera, sejam todos bem-vindos ao Sextou com Terapia, mais uma sexta-feira com muita terapia. Toda sexta, meio-dia, estamos aqui levando conteúdo de valor e hoje vamos falar sobre um conteúdo fantástico, uma história inspiradora contada pela Emanuela Bulhões, mas antes disso, eu me chamo Alexandre Ximenes, de repente está chegando agora no canal. Eu tenho um método bem leve para trabalhar e tratar traumas, transtornos ansiosos. Também um treinamento chamado Hibernação, que está aqui abaixo, que você pode se inscrever para participar toda quarta-feira às 19 horas e 30 minutos. Então, sou terapeuta, mas ajudo pessoas, que é o mais importante. E nós temos esse programa que é gratuito, que passa informação, mas hoje... Por que é importante? Hoje nós vamos falar sobre vivendo uma vida plena apesar da bipolaridade. Será que é possível, Alex, eu ter um transtorno bipolar, também chamado de transtorno depressivo bipolar? Alguns vão chamar, como a doutora Ana Beatriz também, que é psiquiatra. Será que é possível ter uma vida leve, mesmo com bipolaridade, mesmo com esse transtorno? Eu vou pedir para você ficar até o final, que agora eu vou apresentar a minha super convidada, a aluna, Emanuela Bulhões. Vai falar Manu, mas ela pediu falar Emanuela pela intimidade. Emanuela Bulhões, empresária. Manu, se apresenta, por favor. Sua câmera é essa. Obrigada, gente. Nossa, que apresentação. Já começou assim, né? Bom, eu sou Emanuela. Primeiramente, sou filha do Deus vivo, sou esposa do Bertão, mãe do Davi com 13 anos, do Levi com 7 anos, e hoje eu sou empresária na Caju Viagens, né? Caju Turismo Afetivo. A gente vai falar de várias coisas dessas até o final, eu acho. Muitas coisas afetivas, né? Muitas emoções. Então fica presente, curte, comenta, compartilha. Se você quiser, joga no grupo, porque essa história eu posso garantir para você que vai ser muito inspiradora. Mas assim, a gente vai falar sobre bipolaridade, sobre transtorno bipolar. E a ideia aqui, pessoal, hoje, pelo menos, não é a gente pontuar sobre o transtorno bipolar, depressivo, não. Hoje nós vamos ouvir a história da Manu para te inspirar. Em outro momento, é claro que nós iremos falar especificamente sobre esses transtornos. Vamos falar um pouquinho hoje, é claro, mas bem brevemente, mas porque o mais importante é você entender que você pode crescer e avançar apesar de transtornos. Você vai entender que remédio não é coisa do diabo, não, remédio também vai te ajudar muito, tá tudo bem, mas deixa a Manu contar que é melhor. Manu, vamos iniciar. Como que isso tudo começou? Assim, claro, da maneira mais resumidamente. Sucinta, né? Como que iniciou ali esse processo, como a gente poderia falar do poço, onde começou ali a caminhada pro poço, né? Bom, assim, hoje, olhando para trás, né, a gente olha todo o histórico familiar, eu posso dizer assim, que o trauma na nossa família, quando eu falo minha família como mãe e meus irmãos, quando em 1996 o meu pai ele vem a falecer de forma trágica, né? Numa brincadeira de criança, ele se desentendeu com um vizinho, o vizinho desceu armado, meu pai também tinha arma, que era motorista, né, na época, motorista de ônibus, e o cara atirou, e meu pai atirou. E aí o cara morreu, e aí meu pai deu as costas para ir pro carro, fazer alguma coisa, não sei. A mulher dele atirou nas costas do meu pai. Então, existe uma vida dessa família antes desse trauma e uma vida depois. Porque meus irmãos, nós assistimos tudo isso. A gente estava no segundo andar, que a gente morava num prédio, estava no segundo andar, a gente viu, nós três. E minha mãe estava em cirurgia, ela tinha feito uma cirurgia. Então, foi algo que marcou, né? Impactou. Traumaticamente, com trauma, né? Então, assim, olhando para trás, a gente começa a, né, ver da onde que começaram. Por quê? Naquela época, e eu acho que, né, ainda é um pouco de tabu, não tinha essa questão de, tipo assim, vamos cuidar dessas crianças, vamos cuidar da saúde mental dessa mulher que
nunca trabalhou e hoje, né, vai viver isso tudo. Vamos cuidar do luto. Não teve nada disso, né? O estigma era muito maior, É. a questão da mistificação era muito E isso maior. era tipo assim, vai viver, né? Se vira. Então, a partir daí, o que que aconteceu? Eu passei a ser, eu tinha 13 anos, né? Então, eu passei a ser um pilar. 13 anos Eu somente? tinha 13, meu irmão do meio 10. E é importante frisar meu irmão do meio, porque nessa história toda Sim. ele vai ter uma situação aí. E o meu irmão mais novo tinha 7. Então, eu com 13 anos, eu me vi, eu já era, tipo assim, eu sempre gostei muito de estudar e tal, mas eu já me vi naquela questão de, tipo assim, tem que fazer alguma coisa, tem, né, que trabalhar. Tanto que eu começo a trabalhar com 14. E aí, minha mãe, perdida no mundo, não sabia o que fazia, foi trabalhar com limpeza. Perdeu o marido, não trabalhava na Não época? trabalhava, nunca tinha trabalhado. E aí ela foi trabalhar com limpeza, e aí sofreu muito, né, provavelmente, sem a gente perceber tanto, mas se viu no meio, assim, do caos, né? E pelo que eu percebi, mano, você se viu em meio um emaranhado, porque você saiu do papel de filha, pelo que eu tô Isso, percebendo, e queria assumir o papel de pai, pra ajudar, pra trabalhar, automaticamente. inconscientemente, Isso, fora da inconscientemente. consciência. Foi isso mesmo? Foi isso mesmo. Tanto que, alguns anos atrás, eu percebi que essa independência também não era muito boa, né? O fato de eu ter tido essa independência muito cedo não era tão legal, né? E aí tive que trabalhar isso em relação a casamento, porque aí você passa a não ter uma submissão boa, né? Você passa a não conseguir ser cuidada, porque você resolve, você faz, Você é salvadora em recuperação, né? Sempre tem que salvar, tem que tem cuidar, que não pode parar. fazer, não, né? Eu não preciso de você, não preciso do outro, porque eu mesmo faço, eu mesmo me viro. E hoje eu consigo enxergar que foi por conta de ter tido que fazer na época, né? Ter tido É que fazer muito isso, né? interessante, bacana o que você está trazendo. Por quê? Porque às vezes as pessoas falam assim, o terapeuta tem algumas linhas que gostam de ir ao passado para... parece até o inimigo acusando. Não, pessoal. Tem janelas, tem memórias que são traumáticas, né? E aqui é importante a gente entender o que é um trauma. Um trauma é um forte impacto emocional. Agora, a traumatização é quando a criança, a pessoa, não consegue interpretar, como a Manu falou, o papai foi assassinado, eu não consegui interpretar, aquilo foi reprimido ou foi recalcado, e você carregou aquilo porque não foi trabalhado na época. Isso foi explodir lá na frente, que a gente vai conversar daqui a pouco. Então, é muito importante, porque o passado que não é vivenciado, ressignificado, dessensibilizado, ele vira presente e pode se tornar futuro. Então, assim, é muito importante isso que a Manu tá trazendo pra gente entender, porque as pessoas falam assim, é daqui pra frente. Mas se o passado não tá bem resolvido, não tem como ser daqui pra frente. Que, assim, é muito interessante. Então, é um fato muito forte, né, muito impactante, foi na sua infância, que gerou essa traumatização. E então, assim, vamos pontuar primeiro esses pontos para depois a gente entrar. E qual foi o segundo, assim, tópico? Você foi avançando, começou a querer trabalhar muito rápido e o que foi acontecendo? Aí teve um amadurecimento muito rápido, né? Porque aí você perde um pouco ali da sua adolescência, você perde um pouco daquela questão de você poder curtir. Então, por exemplo, eu trabalhava o dia todo, estudava à noite. O bom era que eu sempre queria estudar, eu sempre queria fazer alguma coisa nova, né? Então, essa foi a parte boa. Mas isso tudo também fez com que eu deixasse de viver algumas coisas, né? E aí, a gente acreditando que já tinha passado, né? Mas depois a gente viu que não. A gente foi vivendo realmente. E chega uma fase, passado 10 anos, cerca de 10 anos, né? A gente se viu com o meu irmão do meio tendo uma crise de depressão profunda. Um transtorno depressivo. Transtorno depressivo. A gente não sabia na época que era isso, né? Até porque na época era tipo coisa do demônio mesmo. Foi do cão, frescura, né? Tanto que a gente foi pra igreja fazer
Libertação. Não que isso não funcione, Não tá, que não gente? seja bom, claro que a espiritualidade é importantíssima, tal. acreditamos, tá? Mas assim, no caso dele, não era só isso, né? Ou não era isso. Então, a gente descobriu que ele fazia também uso de maconha, né? E aí começamos a ir em igreja e tal. Passou um tempo, ele melhorou, né? A gente acreditou que ele melhorou. Aí ele casou, foi viver a vida dele e tal. Então, assim, esse ponto foi uma chave também. Por quê? Porque aí ele só ficava comigo. Era eu, entendeu? Não era minha mãe. Dormia, só conseguia dormir comigo. Você cuidava A dele. responsabilidade era minha, entendeu? Sim. Então, ele passou a ficar... Assim, claro que minha mãe, né, também. Mas, assim, só queria ficar perto de mim, só queria ficar Mas assim, comigo. só pra gente esclarecer, Dona Marisete saía pra trabalhar, coitado, não tinha Isso. como tinha que fazer, ficava com você. Isso, Era isso, aí, né? quando eu não Dava o que tava, era tinha. ela. Só que aí ela dava banho, entendeu? Porque não tomava banho sozinho. Então foi um baque, assim, muito grande pra gente. Só que a gente não entendia que era uma depressão nessa época. Vocês não chegaram a procurar médico, Não. terapeutas, não foram pra igreja chegamos. direto. Isso. Porque foi o ciclo que tava em nossa volta Sim. e falou, que cercou, indicou. sim. Tipo, a gente não sabia, entendeu? Não, super entendo. Contei uma história aqui por esses dias num collab aqui com o podcast Comissão. Eu contei como tudo aconteceu comigo também. Super entendo. E então teve a morte do teu pai, a depressão do teu irmão em meados de 2000. E como que iniciou essa, não sei se a gente poderia já falar, como que iniciou essa parte da tua saúde mental? Da minha. Então, e aí, assim, a gente, né, normal, com altos e baixos da vida normal, né, eu sempre trabalhando essa parte também de, tipo assim, sempre estudando, sempre fazendo programa de cura, sempre muito espiritualizada. Dentro né? da igreja. Dentro da igreja e tal. Veio a pandemia. Gente, ponto. Abre aspas. Não temos nada contra a igreja, nada, pelo contrário, tá? Frequentamos. A Manu só está contando uma história que na época ela não teve um apoio, uma rede terapêutica e psiquiátrica para que ela pudesse avançar mais. Fecha aspas, ponto, e tudo bem, tá? Então, E vocês vão entender o porquê disso tudo, né? Na verdade, porque realmente a espiritualidade é muito importante. Sim, Só que claro. a gente tem que saber diferenciar quando é espiritual e quando não é. E aí, o que aconteceu? Veio a pandemia, né? Eu tinha uma franquia, né, há mais de 15 anos. E de turismo. Eu sempre trabalhei com turismo, né? Desde o início. E aí, baixou tudo. Venda, baixou tudo, né? Acabou. Fechou Na tudo, verdade, pandemia, fechou tudo, né? lockdown. Pandemia fechou, E esse foi um dos setores mais prejudicados, né? Aí, o que aconteceu? A gente mudou para Manguinhos, a gente foi morar em Manguinhos. A gente chamou meu sogro, né, meu marido, chamamos nosso sogro e sogra para morar lá, para ter uma qualidade de vida melhor para eles, né? E na época, meu sogro veio a falecer de Covid, né? Aí entrou a Manu Também resolvedora novamente. mais outro forte impacto emocional. Mais Antes de começando a falar da sua saúde. Isso já em 2020, Isso né? já 2020. Vamos colocar. Ele morreu no meio da pandemia de Covid mesmo. De Covid mesmo. Sim, pode continuar. Então, aí ele veio a falecer de Covid e aí entrou a Manu solucionadora, né? Que aí eu fui e assumi tudo para resolver para minha sogra. Pensão, seguro. E eu não vivi luto nenhum. Não venceu nada, foi E atropelando. ele era como se fosse uma referência paterna para mim, né? Porque como eu já estava com ele, há mais de 25 anos, né, conhecendo ele, ele tinha essa referência, mas eu não vivi nada disso. Eu tive que fazer. Eu fui ser a fazedora, né? Então, assim, eu não senti o baque. Ele falei, tanto que quando me ligaram do hospital, eu fui a primeira a saber. E eu tive que me segurar para poder contar. Eu não derramei uma lágrima. Eu falei, não, tudo bem, a gente vai aí e tal.
totalmente. Você que resolveu tudo. E eu que Caixão, resolvi tudo, cemitério, tudo. enterro, você que Passei resolveu. eu que resolvi tudo. Passamos a noite toda, né? E aí eu resolvi tudo. E passou, né? Isso foi em meados de outubro, se eu não me engano, 2020. Quando foi em novembro, meu irmão mora em Portugal, ele veio pra cá passar as férias, a gente alugou uma casa, eu tive meu carro furtado. Eu nunca tinha tido nenhum tipo de furto. Tinha seguro? Tinha Tinha seguro. seguro. Tinha seguro. Foi furtado, mão armada, tava chegando na casa, eles desceram, pegaram. Eu tava sozinha, graças a Deus, pegaram o carro, levaram. E eu também não sofri por isso, vamos colocar assim. Porque eu já, tipo assim, eu acho que assim, é um pouco uma característica minha, que eu falo assim. Não, beleza, mas Deus vai me abençoar com alguma coisa melhor. Vou ser grato porque eu tinha carro para roubar. É aquela Sim. questão de olhar o copo mais cheio do que vazio, né? E aí, passado isso também, eu já tinha agendado uma cirurgia geral que tinha anestesia, né? Passava por uma questão de corpo, então tinha também essa questão de fazer a cirurgia. Isso foi em novembro também. Beleza, deu tudo certo. Quando foi em janeiro, final de janeiro de 2021, aí hoje eu sei que eu já estava no meu. Hoje eu sei, né? Sim. Na época eu não sabia. Mas eu já estava no meu momento euforia ali. Você já tava com transtorno bipolar, mas não sabia Não ainda, não tinha diagnóstico. Não tinha diagnóstico. Então, tipo assim, fazendo muita coisa, acordando cedo, a gente estava tendo umas aulas de manhã também, não acordava era? cedo, não dormia, e produzia, não produzia, parava. e não parava, tal. E achando que eu tava super bem, graças a Deus, né? Tô fazendo isso tudo porque eu tô dando conta, né? E aconteceu de eu fazer um passeio, quando a gente voltou, era em Marataízes. Eu não queria vir, mas não tive como não vir, né? Meu marido, minha mãe, todo mundo queria vir embora. E eu tive que dirigir, porque todo mundo já tinha bebido. Aí, a gente veio, né? Eu vim de boa, tal, dirigindo, tal, tal, tal. Quando chegou, deixei minha mãe em casa. Quando chegou uma rua antes da minha casa, em Manguinhos, que eu morava em Manguinhos ainda, ali na polícia rodoviária, na Polícia Federal ali, eu dormi e meu carro bateu no poste. Só que tem um detalhe. Esse carro tinha sido comprado numa terça-feira. A semana A que viagem era na sexta. E a menina do seguro falou que ela só conseguia colocar o seguro para segunda. Então, resumo, tava sem seguro. Sem seguro. Aí eu virei pro meu marido e falei, e aí? Aí ele, não, vão, não dá nada não, né? Falei assim, então tá, então vão, né? Nunca tinha acontecido nada com a gente. Fomos com carro. Carro caríssimo. Era uma iX35, né? Caríssimo pra menos pra mim, caríssimo, né? E aí eu dormi. E aí eu vejo uma parte espiritual no meio, tal, daquilo ali, que eu tava, né, ouvindo o som dele, tipo, tava... Eu não sei o que aconteceu, que eu ouvi muito a palavra, tipo, demônio. Você ouvia? Eu ouvia, E aí, quando eu falei bem assim, graças a Deus que a gente chegou em casa, porque a minha casa era na rua de trás. Então foi uma rua da tua Uma casa, rua você da minha bateu? casa. Uma rua. Tipo assim, Você bateu o no seu poste dormiu, né? era Você aqui. dormiu. Eu dormi. O poste era aqui e minha casa é aqui, assim. Um Eu grande só ia- livramento de Deus, né? Porque Sim, não. Tenho plena certeza e convicção de que foi um grande livramento. E aí, porque tava todo mundo, tava eu, meu marido e meus filhos, né? E eu lembro que a gente estava no meio de um treinamento que se chamava Reprogramação Emocional, E aí né? eu não 21. participei. Sim, desse Porque eu tinha dia. participado no sábado. E a gente, eram 21 dias ao vivo, porque a gente estava no meio da pandemia. 7 horas da Aí, manhã. lotada a turma, aí você estava assistindo todos os dias e de repente você não apareceu. Isso. Todo mundo sentiu falta, aí você apareceu no outro dia, né? Com o rosto um pouco machucado, você lembra? Isso. Bem Explicando. abalada, um pouco, né? Aham. Sentindo um pouco de culpa naquele momento ali. Isso. E pode prosseguir. Eu lembrei desse fato. Isso. Aí a gente bateu de frente. E aí, quando eu acordei, eu falei, o que aconteceu?
foi um apagão total, entendeu? Quando eu falei, né, graças a Deus a gente chegou em casa, eu apaguei. Quando eu levanto, quando a gente acordou, mas assim, ninguém se arranhou, ninguém, graças a Deus. E o carro deu PT. Porque a frente dele, eu tirei até uma foto, postei depois, a frente dele acabou toda. Então, assim, por ter airbag, por não ser nossa hora também, né? Porque Deus tem os planos dele. A gente saiu ileso. Só eu que tive o airbag mesmo que machucou meu Machucou, eu rosto. lembro. Seu Mas rosto ficou com pouquinho uma inchado só. semana já não tinha nenhuma cicatriz, assim, era algo, Não, né? foi bem pouco, pelo tamanho do acidente, né? Isso, pelo tamanho do acidente. E aí o que aconteceu? Eu ainda estava naquele nível, graças a Deus por isso. A gente vai dar um jeito. Deus vai abençoar, Deus vai prosperar, a gente vai conseguir de novo, melhor, nananã. Aí, passado um mês, 2, aí sim, eu acredito que é o início de tudo nessa parte, Foi o né? início De março. Sim. Foi até no carnaval que eu recebi uma amiga, eu não estava muito alegre e tal. Aí fui vendo que, assim, eu não tinha vontade. Eu acordava cedo para caminhar na praia, né? Eu fazia várias coisas, Fazia as tal. histórias agradecendo, obrigado, sempre Isso. muito animada, alegre. Isso. E aí eu comecei a ficar sem vontade. Vontade de ir lá, vontade disso, sem vontade daquilo. Aí eu falei, deve ser som, né? Aí ficou um mês, aí eu falei, nossa, tem alguma coisa estranha. Aí eu fiquei, tipo, comecei a ficar triste e não queria mais ver pessoas, né? Um negócio assim muito, muito estranho. Falei, cara, eu não tô bem. Mais ou menos assim, né? Igual aquele texto que eu tenho. De repente, um dia, você acorda e o café perde o sabor, o sol perde o brilho. Desse jeito. De repente, um dia, você não tem mais vontade de ir ao cinema, ao teatro. De repente, o dia, enquanto com as amigas, não tem mais graça. A vida perde a luz, o sabor, vira tudo de sabor. E o pior, você olha pra lá, o cinema continua lá, as amigas também. E você não sabe o que está acontecendo. O nome disso nós sabemos hoje, né? Mas pode ser diagnosticado com vários tipos ou outros nomes de transtornos. Mas tratar depressão, bipolaridade, como isso é frescura menino, isso é frescura menina, é igual você cortar o braço, estar no hospital e falar assim, ó, levanta daí com esse corte, não precisa dar ponto não. Isso é um ato de violência contra a pessoa. Porque da mesma forma que eu posso ter uma ferida no meu braço, no meu corpo, no acidente, eu posso ter uma ferida emocional. E da mesma forma que a gente trata essa ferida física, nós precisamos trabalhar essa ferida emocional. Esse trauma, essa traumatização, aí foi essa baixa, mano. Aí baixou geral. Aí Você não percebia que você tava no hipo. Você não percebia que você tava nessa época, não. Na mania, lá em cima. Não. Aí baixou geral. Aí começou a negação, do tipo, não, mas aqui eu sou ministra de cura interior. Não posso ter isso. Não. Isso é coisa do cão. Não, tem alguma coisa errada. Eu falei, Aí, tipo assim, não, mas comigo... Não, Manuela, feliz, não posso, logo não eu. Pode. Gratiluz, gratitude. Hashtag gratiluz. Aí eu comecei essa negação e comecei aí tá. E aí algumas pessoas que começaram a me visitar, e aí era mais do ciclo da igreja mesmo, começaram a falar assim, isso é inveja. Isso é alguma brecha que você abriu. E eu falava assim, Deus, se foi alguma brecha, pelo amor de Deus, me mostra. Né? Porque aí a gente já levei tudo pro espiritual e queria resolver no espiritual apenas, né? E não resolveu. Aí foi quando eu falei, não. Aí eu tava muito, muito mal, procurei um médico, né? Procurei um psiquiatra. E comecei a tomar medicação. Aí nessa medicação, começou a dar um efeito cerca de 1 mês e meio, 2, né? Porque depois. Aí. Subiu, né? Porque foi um antidepressivo, como você tava com e aí o transtorno bipolar, você subiu porque, aquele na verdade, pico de euforia. O diagnóstico foi só de depressão. Aí eu contei toda essa história pra ela, e ela falou assim, não, mas aí você tá com depressão nível 2.
E aí foi o diagnóstico só da depressão. Sim. Até porque eu também não tinha falado pra ela que eu, né, Histórico tive familiar. alguma euforia, alguma coisa assim. Então, né? E eu lembrei eu lembro que você começou a fugir e não querer fazer terapia também. Você lembra? Você não começou a fugir, não queria fazer terapia, não queria tomar remédio também, mesmo Isso independente. foi, então, né? isso aí foi depois, que aí Você foi que aí ela passou a medicação, Sim. né? E aí eu comecei a melhorar. Quando eu comecei a melhorar, né? A Aí eu melhorar, comecei, subir, né? aí eu comecei, Perfeito. né, fazer a terapia também. Só que aí depois eu parei mas assim, tá. Aí eu fui. Mas isso é interessante, mano. Sabe por quê? Porque a gente precisa observar isso daí. A Shirley tá até aqui também, como profissional especialista, porque quando a Manu foi medicada, o que acontece? E eu nem gosto de chamar de alegria, porque não é alegria, na verdade é energia. A energia dela foi lá pra cima. A gente confunde um pouco da energia, dessa euforia, dessa mania que é chamada no transtorno bipolar. E você ficou, na verdade, naquela impulsividade. Quando você ficou feliz e alegre, falou, tô bem. Tô foi bem. isso? É, foi isso. É que normalmente você pode pensar. É. Não, tá tudo Tá legal, tudo não precisa de legal. terapia mais, talvez, né? A pessoa pode pensar e engana-se, né? É. Não, ou eu ia pra terapia correndo, lembra? Não, você não sentava, né? Chegava lá, tipo assim, Não oi, sentava. atrasada, tchau. Não, Ó, eu tenho 20 minutos. A terapia era 15 horas, Pastor Baruch, Eduardo e Shirley. 15 horas, essa mulher chegava 15h45, olha só, tem 5 minutos e vai embora. Eu falei, peraí, nem sentava. Eu falei, aí que eu comecei a perceber aquele pico, né, de mania, aquela hiper, né, o que acontece normalmente? Para a pessoa entender o que é essa mania, né? A gente entende como isso. O que é essa euforia, essa alegria? Porque ser alegre é bom. É. Agora, o problema é quando eu chego no enterro, no cemitério, e começo a fazer piada e ficar eufórico no enterro, no cemitério. Isso não é comum, isso não é normal. Isso é um quadro de mania. Isso. Pode também manifestar-se com um aumento exagerado do libido, principalmente da mulher. Né? E no caso da mulher ainda, tem a questão menstrual, tem a questão pós-parto, tem a questão hormonal, que ainda piora o caso da mulher, que é um tratamento bem diferente, que aumenta. Então, esse pico, e também, né, você vai falar depois, o histórico familiar, né, o histórico genético do seu irmão, influenciou muito isso. Mas se você até então não tinha falado com a doutora, com a psiquiatra, né? Não foi isso? Isso, é. E aí eu comecei a ficar eufórica, né? E aí não sabia que era euforia ainda, achei que eu tava sendo produtiva, nananã. Aí fiz uma viagem. Tinha agenda extraordinária do futuro, de 5 minutos eu tenho que fazer alguma coisa, eu lembro. Lembro-me bem. Lembro. E aí eu fiz uma viagem internacional, né? Eu fui lá para Portugal ver meu irmão, a família dele. Aí quando eu voltei... Tinha uma amiga... foi pra Francesca, foi isso? Uma amiga sua, lembra? Participava até do treinamento também. E aí aí eu voltei. Quando eu voltei do aeroporto, tava tendo uma aula sua. E aí eu mandei, falei, não tô bem. Você mandou mensagem, não tô vendo. Porque lá, né, fiquei super bem. Quando eu voltei, eu já voltei mais, porque eu já tinha parado de tomar o remédio. Aí eu parei de vez na viagem, né? Que não tinha horário. Que tomava depois não tomava. Uma pergunta, você tinha uma grande dificuldade até pouco tempo em tomar medicação, sim ou não? Sim. Mesmo depois Pra mim, estar dependente de um remédio era algo que eu não aceitava. Ou talvez estar dependente de qualquer coisa, né? Porque você queria... Você teve uma grande dificuldade em começar a tomar a medicação. É isso? Foi isso? Eu comecei a tomar, depois parei, e depois eu fiz esse ciclo de começar e parar umas 2, 3 vezes. Eu lembro. Aí nessa viagem, me corrija se eu estiver errado, Manu. Você teve esse pico de euforia antes da viagem, depois, quando você começou a parar de tomar, caiu tudo de novo. Você veio pra depressão, pra aquela energia lá embaixo, voltou pro quarto e não queria mais sair, foi isso? Foi isso aí. Pode falar. Foi isso aí. Aí voltou lá pra baixo. Aí eu fui... Aí a Carol entrou Carol, minha prima, né? Entrou no circuito. Sim, eu lembro. E aí ela falou, não, então vamos ficar deitada nós duas aqui. O dia todo, a noite toda. Aí marcou o médico, aí eu fui.
fiz, né, os manipulados, nananã. Comecei a dar uma melhorada de novo, parei de novo. Parou a medicação de novo. Parei a medicação de Então, novo. aí caiu segunda vez. Quando eu melhorava, eu achava que eu já estava bem e que eu conseguiria me manter por mim mesma. Você poderia ficar independente do remédio. Isso você pensava? Era isso que eu pensava. Não, eu tô bem agora eu consigo controlar. Porque assim, é muito fácil, eu já falei isso pra você várias vezes, né? É muito fácil quando você, tipo assim, nossa, ele quebrou o braço. Ah, beleza, quebrou o braço, né? Eu vi que ele quebrou o braço. Cortou o braço, né? Agora, na mente, você não vê. Então, assim, não parece que você tem, né, essas faltas, essas coisas, né, que realmente precisam estar toda em ordem para ele estar funcionando, né? Então é muito difícil você aceitar, assim, ainda né? mais um perfil de curadora como o teu, né? Que vai pra fora, ou até outro arquétipo, né? Mas que... Eu lembro que eu falei que a gente precisa criar um santuário sagrado, porque as suas emoções são tão sagradas como a tua espiritualidade. Eu lembro que aquilo começou a cair algumas fichas, você começou a refletir, porque foram 2 vezes, você parou de tomar o remédio e sumiu e não atendia o telefone, ninguém, só a Carol conseguia ir lá, eu lembro. Carol ia lá e mandava uma mensagem. Aí você foi voltando, pode prosseguir. Aí quando eu caía, eu desligava os telefones todos. Não falava com ninguém, não respondia ninguém. Não falava mais com ninguém, não fazia mais nada. A família desesperada, porque ninguém sabia o que fazer, né? Não. O marido, porque assim, não sabe, sim. Eu só queria ficar na minha casa e só com, no máximo, minha sogra, era a única pessoa. Até minha mãe, assim, eu não queria receber na minha casa, assim. Minha sogra porque morava comigo, né? Mas era só minha sogra, meu marido e meus filhos. Então, quando chegava a gente lá no portão, eu falava, manda embora, não quero. E logo você, né, que gostava tanto de receber pessoas em casa. Então a gente pode falar que chegou no fundo do poço mesmo, mano. Muito. Eu lembro que a gente ficou bem preocupado, né? Todo mundo ficou bem preocupado com você. E quando você voltou da viagem, quando você mandou a mensagem, eu não estou bem. A primeira eu lembro que eu perguntei, você parou de tomar o remédio? Parei. Eu falei, eu comecei a entrar em contato. Carol já entrou em contato, você já caiu, já parou em casa. Aí foi que a gente começou e até então não conseguia te atender. Porque você, né? Mas aí ou você tava muito muito acelerada, naquele estado, né, de euforia muito alto que você não conseguia parar, você tinha que produzir, afinal de contas. E é um estado da bipolaridade, transtorno bipolar, né, que é o que a pessoa pode entrar, ou ela entra num estado de mania, você estava no mania, ou hipomania. Hipomania é mais equilibrada. Então, esse é o equilíbrio, assim, eu acho que o desafio maior é a pessoa equilibrar, ela perceber, ter o autoconhecimento de perceber quando ela está começando muito eufórica para tomar o remédio, abaixar e equilibrar, e tá começando a baixar muito para equilibrar e aprender a lidar com aquilo. E nesse sentido, o autoconhecimento, a terapia se faz muito necessário. Com certeza. Pode continuar. Aí caiu e aí? Aí voltei a tomar o remédio, comecei a melhorar. A medicação antiga ainda, né? Comecei a melhorar novamente. Só que aí eu tive, aí foi um gatilho, que foi uma situação pessoal, né? Com uma pessoa que eu, né, tinha um contato diário, amo, né, de paixão e tal, e teve uma situação, eu tava bem, né, e teve uma situação de trabalho, né, de empresa. Mas estava bem ou você estava... Não, estava acelerada, eu já tava mais equilibrada. Você tinha ido, a gente já tinha conversado, você já tinha ido no outro psiquiatra ou não? Já. Que diagnosticou. Peraí, então você já estava com diagnóstico? Ainda não? Não, ainda não. Ainda não. Ainda estava com diagnóstico de depressão apenas. Depressão apenas, ok. Aí aí aconteceu essa situação, foi um gatilho, né, pra eu cair de novo. Desanimar de novo, ir lá pra baixo de novo, sem energia, não querer fazer nada. Nada. E aí eu fiquei muito mal. E aí eu falei assim, nossa, de novo. Aí a gente já fica assim, né? Poxa, não tem jeito. Não tem escapatória pra minha vida. Pra mim, eu não quero mais isso. Mas eu tenho uma curiosidade, assim, pro público. Desculpa a pergunta. Em algum momento você pensou assim, passou pela sua mente assim, pô, eu vou desistir? Sim.
Vou me matar, vou tirar minha vida. Hã? Sim, eu cheguei a falar algumas vezes com a minha sogra. Falei assim, ai, não quero mais não. Quero mais viver. Não, não quero mais. Toma conta deles. Entendeu? Passou. Infelizmente. Tem um lenço na minha bolsa aí, gente. Se precisar, vocês pegam aí, tá bom? Que eu sabia, eu sei que ela é chorona. Mas eu segurei muito até. Mas calma que a história não acabou. Calma que você vai entender que essa história é inspiradora. Aí chegou nesse momento até que você começou a caminhar e buscar. Pode falar, mano. Isso. Aí, por exemplo, paralelo a isso, a gente teve que... O meu irmão teve outras crises muito piores, né? Durante todo esse período também. E aí, paralelo a isso, eu ajudando minha mãe e tal, né? O problema, ele foi diagnosticado inicialmente como esquizofrenia e depois como, na verdade, bipolaridade. E aí a gente chegou na indicação de um psiquiatra específico, né? Em Vila Velha. E aí eu levei meu irmão, né? Eu levei ele lá. Eu tava razoavelmente, né, bem, um pouco melhor já, tal. E aí, o que aconteceu? Com essa situação que teve mais pessoal comigo, que foi esse gatilho, obrigada. Eu fiquei mal assim, aí minha mãe falou assim, vai no mesmo psiquiatra que o seu irmão. Porque ele diagnosticou, ele acertou a bipolaridade. Ele acertou o diagnóstico do meu irmão. Aí, tá. Aí eu voltei, né, fui lá. Aí ele passou medicação, porque aí eu já tava muito, muito mal, né. Eu lembro que eu tinha conversado com sua mãe, conversei com você, quando você me contou, e eu lembro de uma viagem que você fez, que você ficou muito hiperativa, muito, assim, não sei se você lembra, né, aquela euforia. Aí quando você comentou, eu falei, Manu, aí você comentou sobre esse psiquiatra, aí é a junção, pessoal. O que é a bipolaridade? Genética. E esse pico, qual a diferença da depressão? Esse pico de imperatividade, até mesmo de agressividade, às vezes, da pessoa, e em agir, que não é normal. Ou de euforia, de alegria. Eu tô aqui, por exemplo, ouvindo a história da Manu, ela tá contando, eu começo a rir aqui do nada. Por exemplo, o filme Coringa, aí, ele ri quando não tinha que chorar. Então, só para você se identificar, eu não quero falar muito, porque eu quero deixar claro que isso aqui não é o sextou com terapia, mas não é terapia, tá? Não é para você chegar e falar, eu tenho bipolaridade, vou comprar um remédio. Não é isso. Tá? Se você começou, olhou, observou alguma coisa diferente, você pode, depois a gente vai deixar o contato e você pode entrar em contato com outros profissionais, mas o Brasil é o país que mais se automedica, que menos faz terapia. Então, por favor, não faça isso. Tá? Não faça isso porque você vai prejudicar a sua saúde mental. Você viu o que aconteceu com o Manu só de parar de tomar medicação. Aí você foi... esqueci o nome dele. Dr. Gil. Dr. Gil, isso. Aí eu fui, né, no Dr. Gil e comecei novamente o tratamento do zero. Ele ainda não tinha esse diagnóstico para mim, porque ele estava me vendo a primeira vez na depressão também. Só que ele já tinha ali o histórico do meu irmão. Então ele poderia, né, identificar ali, fazer aquela, né, junção. Quando eu comecei a tomar o remédio, eu fiquei eufórica. Aí eu avisei a ele. Ele falou assim, ó, qualquer mudança, você me avisa. Porque aí eu já tinha contado que eu tinha tomado, eu tinha ficado eufórica, eu já tinha começado a me avaliar melhor, né? Aí eu tava na Bahia, foi nessa viagem, provavelmente, que foi eu e Carol. E aí eu fiquei assim... Foi aquela mania que ela foi... E aí eu percebia, porque assim, gente, a mania, ela diferentes pessoas têm diferentes manias, né? O meu irmão, por exemplo, como ele era usuário de maconha e já até cocaína, essas coisas, ficava louco de pedra, assim, né? Sair na rua quase pelado, vamos supor.
né? E aí arrumar confusão, falar que era policial civil, começava a... Delirar. E como é que quando você se acha uma coisa que você não é? Esqueci o nome. Delírio, É não. tipo delírio, né? Quando ele se via como sendo uma pessoa que ele não era. E eu nunca cheguei nesse nível, acredito, porque eu não bebia, né? Não fumava, não tinha nada de droga. Era a doença mesmo, pura, sem nenhuma mistura, né? Sim. E aí eu fiquei muito, assim, tanto que eu fiquei rouca. Eu acho que eu conversei com você, não lembro na época, mas eu fiquei rouca. Porque eu falava. E aí, e você não consegue enxergar que você Tá naquela tá naquela empolgação toda, tá com aquela entendeu? energia, aquela É, hiperatividade, aquela nada. impulsividade. E aí, tipo assim, eu comecei, tipo assim, a ficar sem dormir. Aí fiquei, né, super agitada. Você ficava com uma energia muito, muito alta. Tipo assim, eu fui pra praia, tipo, 8 da manhã e fiquei até 10 da noite. E se precisasse trabalhar E da você mesma forma, precisa... você ia fazer, ia Mesma dormir, e não coisa. dormia e ficava acordado. É uma das características, né? Que às vezes a Isso. pessoa acha que ela tá sendo produtiva e ela tá com um transtorno ali de bipolaridade, na verdade. Exatamente. Exatamente. Aí eu... Só que aí eu percebi dessa vez. Ótimo. Entendeu? Excelente, né? Aí quando eu percebi, aí eu fui e falei pra ele, eu falei, olha, eu não tô bem, eu tô bem acelerada, não tô dormindo, nananã. Aí ele foi e falou assim, ó, então tira tal remédio. Aí eu tirei. Aí, depois de um tempo, começou a melhorar. Mas, tipo assim, uma vez lá em casa à noite, eu acordei de madrugada e comecei a arrumar o guarda-roupa. E assim, as pessoas que estão ao seu redor, é difícil pra elas, porque assim, Difícil de pra mim eu entender, tava né? fazendo uma coisa boa. Eu Tô tava arrumando arrumando guarda-roupa, né? Que eu guarda-roupa. tô Nossa, meu trabalhando. marido, que você tá doido? O que você tá fazendo? São 3 da manhã, você tá, entendeu? Porque eu dormia tipo meia-noite e acordava 3. Teve uma vez que tava chovendo, o meu vizinho me viu, eu tava pegando água da chuva e lavando a varanda. Era tipo 2 da manhã. Eu pegava a água da chuva e lavava, porque aí eu também fico com mania de limpeza. É uma outra mania, Sim. né? Eu fico com mania de limpeza também. Então, tipo assim, na sua cabeça, nossa, mas eu tô limpando. Tô fazendo bem. Mas esse não é o horário pra limpar, entendeu? Ah, eu tô, né, eu tô trabalhando, mas esse não é o horário pra trabalhar, né? Eu achava que a mania era boa, na verdade. E muita gente que tem bipolaridade tem essa ilusão. Sim, a pessoa conta como fosse algo bom, produtivo, que ela vai. é, que ela tá se encaixando, que ela tá ajudando pessoas. Mas aí, ao passar, Isso. isso. Aí você foi identificando. Isso, aí eu fui identificando, aí ele foi, voltei nele, ele acertou, né, mudou a medicação, ele falou, ó, vamos fazer outro teste. Isso foi em 2023, tem um ano e Sim. meio, né? E aí ele ajustou uma medicação que é a que eu tomo até hoje, né? E aí, a partir daí, eu comecei a ver uma certa estabilidade, entendeu? Aí, quando ele ajustou o remédio, ele diagnosticou com o transtorno de bipolaridade. Exato. Foi Aí aí ele que ele foi e falou, percebeu. aí ele falou o Entendi. seguinte: se você tem uma crise, foi o que ele falou pra mim, né? De euforia, o diagnóstico é esse. O fato de você Sim. ter uma crise, o diagnóstico é de bipolaridade. Eu lembro quando você me contou, eu falei, peraí, quem tá em estado de transtorno de humor, aí eu falei, conversa. Realmente o diagnóstico é bem complicado, é bem complexo. Mas quem tem transtornos de humor somente, não tem esse pico de euforia. E quando você contou, eu falei, peraí, fala isso pra ele. A gente conversou, a gente ainda não estava, você não estava sentando ainda na, Uhum. conseguiu fazer terapia. Aí foi que aí ele já mudou o remédio, foi que ele percebeu a genética do teu irmão, que é genética, e esse pico de violência, de euforia, de energia exagerada, né? Muito forte. E aí foi que você Uhum. percebeu. Aí veio a medicação, mas como que foi? Então, aí nesse caso, eu já tava um pouco mais assim, eu já tava aceitando mais, né? Até porque já tava fazendo a terapia,
E aí, né, eu falava pro meu irmão também, cara, é só você tomar o remédio, você vai ficar bem. Vai no terapeuta, nem precisa conversar, falar. Faz a terapia, tal. E aí eu descobri alguns pilares para você poder se manter mais equilibrado. Mas antes de você falar desses pilares aí, eu lembro que você... Posso dividir? Pode? Nada muito exposto, não. Não. Eu lembro que você tinha dificuldade ainda, a Manu tinha um pouco de dificuldade que todo ser humano tem, tá? Não é porque é só dela. Você chegava, quando você começou a ficar equilibrada, você falou, pô, não sou eu. Quem sou eu? Peraí, eu tô muito... Ah, verdade, Lembra? eu esqueci Não, dessa peraí, parte. eu tô muito pra baixo, calma aí. Tô muito sem graça. Tô muito sem graça. Parece eu não tô que eu tô vendo no a vida automático. Você lembra? Tô vivendo no eu lembro, automático. eu Eu não tenho mais aquela energia. Foi difícil equilibrar, você se entendendo, foi? Foi, eu lembro que na terapia eu trazia isso pra você. Parece que eu nunca mais vou ser eu. Você falou isso de uma semana pra outra, eu lembro claramente. Parece que eu você nunca chegou mais e você vou falou ser assim, alegre. eu quero voltar a ser a Manu. Você lembra que você falou? Aham. Quero voltar, não o que você desejava fazer, não, assim, aquela... É porque não, você funcionou de uma maneira a vida inteira. Quando você parou e fez a introspecção, eu falei, Manu, agora é o momento de você ir pra dentro. E você aprender a lidar. Ah, mas tem dificuldades. A gente chegava à conclusão, por isso aí é a vida acontecendo. E você vai precisar aprender a lidar com o teu transtorno de bipolaridade, que quando começar a subir, você vai precisar regular a medicação e conversar com o seu médico, com o psiquiatra. Quando começar a descer muito, você vai precisar subir logo para não cair. Aí foi aí que eu percebi que você começou a aprender. Foi as primeiras sessões que eu consegui te atender direito. A gente conseguiu ter várias reflexões. Não sei se ainda em Jardim da Penha. Não sei se você lembra. Eu lembro, né? eu lembro. É verdade. Essa parte é bem importante, porque eu tava naquele ciclo de, tipo assim, não me entender nesse novo ciclo. Contexto, né? E aí eu falava, cara, nunca mais vai ser eu. Será que agora eu vou ser assim? Eu não quero ser assim, sem graça. E aí você trouxe isso e eu fui vendo que, na verdade, foi um processo mesmo, né? E hoje eu me sinto eu, entendeu? Sente bem, a Manu. Me sinto bem, me sinto eu, apesar de tudo. E mesmo eu já vi, mesmo tomando a medicação, eu já vi algumas vezes que meu sistema dava alguma coisa. Queria dar uma subida? Então, tipo assim, eu começava a limpar, eu falava, opa, vou limpar. Não, agora não é hora não, agora eu vou fazer. E aí eu tenho que mandar comandos pro meu cérebro, entendeu? Perfeito. Ou tipo assim, você pode ficar até 11 horas na cama. Não, eu posso, mas eu vou pra academia. Então, tipo assim, é aquela questão de eu conseguir mandar esses comandos, de ter disciplina, né, em algumas coisas. Ter o autoconhecimento, de entender o que tá acontecendo. Exatamente. Então, a grande dificuldade da pessoa que tá com o transtorno bipolar é entender, primeiro ter esse autoconhecimento de entender como que ele tá no momento. Primeiro identificar, aceitar, tomar medicação, entender que a medicação é pro resto da vida sim, porque se tirar, volta. Então, assim, a gente pode falar entre aspas, né, que não tem cura, é uma palavra que a gente não usa na terapia, mas assim, mas você já entendeu que você pode viver bem, apesar da bipolaridade, porque hoje, aí a Manu vai contar agora que é a parte bonita e linda da história, porque você foi se autoconhecendo e o autoconhecimento é todo dia, você, todo mundo precisa se autoconhecer, mas hoje, tomando a medicação, mesmo com o transtorno bipolar, a Manu é cajuzeira, tá vendo com a família. Conta aí pro pessoal. Agora é parte boa, né? Que a pessoa pode viver e viver bem. Então, assim, as pessoas que vão ouvir e vão se identificar, de repente, no momento de estar, né, ou numa depressão, ou numa euforia, é tudo que a gente vem falando aí, né, que a gente colocou. E assim, é possível passar. É possível viver essas etapas. Eu acho que paciência é uma palavra muito, né, forte e é a que a gente precisa, né? Porque hoje em dia a gente não tem paciência com nada, né? Então, tipo assim, ter paciência, né, desse processo. E aí, nesse autoconhecimento, que aí lá no início eu falei que eu sempre gostei de estudar, sempre gostei, né, de ler e tal, ler livro. Eu comecei a buscar algumas referências, né, também. E aí, o que eu entendi?
Pra quem não tem cura, né? Eu tive que, tipo assim, fazer isso. Aí eu dou um exemplo e aí eu sempre coloco isso até pra mim mesmo. Por exemplo, se você tem diabetes, você tem que tomar a metimorfina lá, o glifage. Pressão alta. A pressão alta. Você não tem que tomar aquele remédio todo dia. Então por que não tomar? Isso aí, perfeito. Eu sempre tenho que criar algumas frases para eu me ancorar, né? Então eu falava assim, não, se tem remédio para isso, eu vou tomar, né? E aí, hoje, tipo assim, não fico sem, né? Eu tomo os remédios regularmente, né? Mesmo quando eu viajo, e aí eu fiz uma última viagem, você até ficou preocupado, né? Falei assim, Não, Carol. Carol ficou preocupada. Mas eu acho que ela, não sei se ela te mandou mensagem. Não, mas você tava no processo terapêutico, a gente tinha conversado, tava tudo certo, tava tomando medicação. E aí o meu teste era fazer essa viagem. E você ficou um tempo bem também aqui, fiquei né? 30 dias, Sim. né? E aí eu continuei tomando a medicação tranquilamente, correu tudo bem. Então foi um teste que eu passei, né? Vamos colocar assim. E aí eu aprendi algumas características que a gente tem que fazer, algumas coisas que a gente tem que fazer para tentar viver um equilíbrio, né? E aí, o que você conta pra gente, então? Então. Mas espera, não, antes de contar, calma aí. É um presente da nossa patrocinadora, antes de contar. Não fale nome, só o nome da loja. Balitas, moda infantil, boa, barata e Balitas, a patrocinadora do Sextou com Terapia desde o começo, falando em empresa, né? Então, ó, o presente pro Arthur e pro Levi, não é isso? Davi, menino. Davi Levi. Dupla sertaneja, dupla gente. Sertaneja. Olha, então, presentão da Balitas aí para nossa patrocinadora. Moda não infantil. Falar o nome de quem? Só da loja. Moda infantil. Tá bom. Já tô falando que eu já conheço já a fera. Moda infantil, roupas. Gente, desde crianças e adolescentes, aquela roupa simples, aquela roupa para ir para formatura, lindas, então roupas lindas, e o atendimento de primeira, né? Só atendimento sensacional, só pessoas maravilhosas. Então, Loja Balitas, nossa patrocinadora aí, muito obrigado. Hashtag, em homenagem a Manu, hashtag gratidão aí, muito obrigado aí pela Loja Balitas. Tá? E estamos abertos para novos parceiros, tá? Você que quer ser parceiro do Sextou com Terapia, manda mensagem, porque acima de tudo sabemos que o que se conecta são propósitos. Então, se você quer uma parceria, claro, duradoura, nos procure, mande mensagem, escreva aqui abaixo. Mas, Manu, o que você aprendeu só para, como uma mensagem assim de conclusão, o que você aprendeu pro pessoal dar, fala até pra tua câmera aqui pro pessoal escutar. Tá, vou resumir aqui, o pessoal porque eu anotei, né? Não, então, ó, o que eu aprendi nessa caminhada, e aí você pode encurtar essa caminhada aplicando esses pilares, né? Para manter a saúde mental em dia. Primeiro, antes de tudo, fazer terapia, tá? Terapia não é um bicho de 7 cabeças. Terapia não é só ficar indo lá e ficar conversando fiado, igual tem gente que acha. Então, fazer terapia para mim foi libertador. Então, eu sei que Deus tem os planos dele e deve ter colocado o Alex, né, na minha vida um pouco antes disso tudo acontecer, né, a gente se reencontrar, para que ele fosse uma ferramenta. E realmente foi o que aconteceu. Então, um desses pilares, né, remédio, é o que eu já coloquei aqui. Se você toma um remédio para qualquer doença, por que não tomar para essa que vai te fazer ficar melhor? Então, o remédio é primordial. E coisas que a gente não gosta de fazer, mas a gente faz mesmo, tem que fazer do mesmo jeito. Então, exercício físico. Gente, meu marido, ele tem academia, ele é dono de academia. E eu consigo ir 1, 2 vezes na semana. Quando eu vou 3, eu já dou. Essa semana já fui 2. Amanhã é meu gosto de 3. Alimentação, que a gente peca muito, né? E um sono restaurador. Então, para cada pilar desse, né, Alex? Pelo menos é o que eu vi para mim e o que eu vejo funcionando para quase todo mundo, né? Regras básicas aí, sensacional.
Isso. Então, assim, vai sem vontade, vai sem querer, mas vai, né? Porque se a gente for esperar ter vontade para fazer tudo isso, a gente não vai fazer nada, na verdade, né? Então, faz mesmo sem querer. Então, eu me descobri sendo uma pessoa que tem disciplina. Eu achava que eu não tinha disciplina nenhuma. E uma prima minha falou bem assim: Nossa, eu acho você tão disciplinada. Eu falei: Sério, você estuda, você para pra fazer isso, você vai na igreja, você faz as coisas, você tem tanta disciplina, né? Você começa e termina as coisas. Eu falei: É verdade, né? Eu tenho que colocar que eu sou mesmo disciplinada, né? Então, eu acho que é isso. E aí, o que você começou falando, né? Vivendo uma vida plena, apesar da bipolaridade, eu acho que hoje também eu posso colocar aí na pauta que eu tenho. Hoje, eu já fui, né, proprietária de uma empresa do ramo de turismo por 17 anos, que foi a questão de uma franquia, né, na área de intercâmbio. E aí, passada a pandemia, passado tudo isso, eu me questionei se eu ia continuar ou não nessa área várias vezes. Me lembro. E eu me vi falando, cara, eu amo fazer isso, eu amo ver as pessoas indo, realizar esse sonho, eu amo viajar, então por que não? Então eu tô empreendendo na minha própria marca, que aí no caso é a Caju, Turismo Afetivo, e eu coloquei essa questão do afetivo no final, porque aí tem um pouco a ver, né, com o que a gente falou tudo aqui, para poder trazer as pessoas mais para essa questão afetiva mesmo, fazer um atendimento diferenciado, levar as pessoas, a agência é aqui em Porto Canoa, levar as pessoas para ir tomar um café, tem uma bandeja com várias coisas que a gente, né, recebe as pessoas, inclusive você tem que ir lá agora, né, já que você é uma pessoa serraque agora. Então, trazer essa afetividade no atendimento, né? E isso tem me deixado muito feliz, porque tem sido um trabalho muito legal e tem, né, tudo a ver comigo, com a minha marca, com tudo que eu quero passar, assim. Então, eu tô muito feliz. Por isso que eu coloquei vivendo plenamente, apesar da bipolaridade, né? O que falar, né? Só parabéns, parabéns por sair aí, poderíamos falar de um vale para viver a tua vida, para ter uma vida plena, uma vida feliz, mais inteira com a tua empresa, né? Atendendo da maneira que você gosta, um atendimento humanizado, que a pessoa vai lá, toma um café igual aqui no Eduardo, tem café, tem, né? Bolo. Então, é importante. Então, assim, Manu, parabéns, assim, você falou, você lacrou, você não tem mais o que dizer, a medicação, é se exercitar, é ter uma vida, é buscar a tua espiritualidade. Eu acho muito importante isso que você falou também, a tua espiritualidade. Não estou falando de religiosidade, mas de uma verdadeira espiritualidade. E você se conectar com a tua essência, aquilo que você faz. Então, assim, parabéns pela coragem, independente da demora, de buscar terapia. Se você está nos assistindo, entenda, terapia é vida. Terapia é para você, é para mim, é para todo mundo. Então a gente está aqui para desmistificar esse assunto terapia, exatamente para isso. A gente vem aqui gravar para você entender que terapia é para todo mundo, inclusive para os terapeutas também. Então é muito importante. Terapia é um momento, e tudo que a Manu falou é terapêutico, mas nada substitui a terapia, porque na terapia, eu sempre falo, é onde você vai falar aquilo que você não fala nem debaixo do chuveiro para você não ouvir. Agora lá você fala. Então é muito importante você ter um espaço de fala livre, empático, para você conseguir falar das suas dores, e não é uma conversa de bar, nem de churrasco, não. É um atendimento técnico. Então, assim, parabéns, Manu. Primeiro, eu me sinto honrado por ter servido, por ter participado dessa história tão linda, que não acabou ainda, tem muita coisa ainda para acontecer. Que Deus possa continuar te abençoando, que você e sua família, que você possa prosseguir com a medicação, com os exercícios. Não foi 2, 3, 7, mas vai 3, tá tudo bem, tá legal. O ideal é não parar.
E prossiga. Parabéns aí, obrigado. Parabéns pela coragem de contar aqui. Salva de palmas para Manu pela coragem, né? Todo mundo tem essa coragem, não. Salva de palmas, merece aí, tá? Pela coragem de contar e expor sua vulnerabilidade. E você? Se alguém quer fazer uma viagem internacional, deixa eu falar primeiro que já tá meu endereço ali. Se você eu quero fazer terapia, eu quero me autoconhecer, terapia não é só para transtorno não, tá? Terapia é para autoconhecimento. Terapia é para buscar, terapia é para você se conhecer, terapia é para você se autodesenvolver e também, claro, tratar o seu transtorno, se você está muito ansioso, se você está muito estressado. Então, tá aqui abaixo o meu endereço, Baruch já botou, o grande Eduardo já está aqui na tela, só você entrar em contato, inclusive tem um telefone também 27, que é comercial, 98107-8505, atendemos no Work Center, online, temos treinamento. Então assim, Alex, eu queria fazer terapia com outra pessoa, manda mensagem que eu vou te indicar, não tem problema nenhum com isso, tá? Tem vários amigos que trabalham muito bem. Agora, faça a terapia, independente da linha, eu gosto da psicanálise, eu gosto da... Cara, se você gosta, se tá dando certo a TCC, continua, não precisa mudar, tá legal? Continua, prossegue. E o recado que eu quero deixar para você é o seguinte: você não precisa desistir. Temos uma história inspiradora aqui a passar para você. Uma história que você está escutando. Compartilhe esse vídeo, curte, comenta, porque é inspirador ouvir uma pessoa que saiu do vale e se ergueu, né? Eu sempre falo que o buraco, ou o vale, ou o chão é o lugar que a gente tem para levantar. Então, Manu, parabéns. Se alguém quer viajar, como que ela faz? Ela contacta o quê? Fala aí pra gente. Então. Bom, viajar não é terapia, mas é terapêutico, né? Inclusive, você pode liberar lá pra mim, na sua terapeuta, uma viagem gratuita 800. Pois é. Quem precisa ir viajar, seja nacional, seja internacional, temos até alguns pacotes aqui estaduais, né? Procurar eu ou a Nara, né? Eu fico mais na parte de internacional e intercâmbio também, né? Para quem quer estudar no exterior. E a Nara no nacional, você pode procurar através do telefone DDD 27 99241 9952 ou no nosso Instagram, que também tem muitas informações, que é caju.viagens. Então é isso, pessoal. Eu agradeço a tua audiência. Mais um Sextou com Terapia, vivendo bem, plenamente, mesmo com transtorno de bipolaridade. E você pode pensar, não tenho bipolaridade, mas eu tenho depressão, eu tenho transtorno ansioso. Você pode viver bem e você pode atravessar esses traumas, traumatização, tudo que a Manu falou com ajuda, porque sozinho não dá. Então busca ajuda, abaixa o ego, todo mundo precisa. E eu não sei mais delongas, obrigado pela audiência, curte, comenta, compartilha e até a próxima sexta-feira, meio-dia, no Sextou com muita terapia.